Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Equipe F da ESPN, falando muito sobre esse jogão de bola de domingo, Palmeiras contra o Cruzeiro. Sim, o Palmeiras é favorito, que é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, tá? Temos aí uma sequência de 20 jogos sem perder, 17 vitórias, 3 empates apenas, e sim, o Verdão vai como favorito. Você vai ver aí um trecho do vídeo falando muito sobre esse favoritismo do nosso Verdão. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral, deixa o seu like e bora pro vídeo, rapaziada. Começar justamente na ponta de cima. Acabei de ver aqui, Pascoal, teremos certamente mais de 60 mil pessoas, 19h30 domingo no Mineirão. A torcida do Cruzeiro está se fazendo presente no Campeonato Brasileiro, nesta edição do Brasileiro, e num jogo dessa proporção, logicamente, deve bater o recorde, tanto que a diretoria do Cruzeiro pediu até uma carga aumentada de ingressos para esse jogo. O Cruzeiro não perde no Brasileiro há 10 partidas. E um detalhe, no Brasileiro e somadas as outras competições também, são 10 jogos sem perder. O detalhe é que enfrenta o visitante mais indigesto do campeonato. O Palmeiras tem números superiores fora do Allianz Parque e fora da Arena Barueri do que em casa. Quer dizer, difícil qualquer prognóstico. Não, o Palmeiras vem também fora de casa com uma sequência de resultados impressionantes, né? Em casa que deu uma patinada. Dá umas rateadas. Perdeu 2 vezes no Allianz Parque. Perdeu para o Bahia e perdeu o último jogo para o Flamengo. Mas fora de casa o time do Palmeiras, pelo formato de jogo muitas vezes adotado, às vezes pela oportunidade que surge, porque geralmente o time da casa sai mais para jogar e oferece esses espaços para o Palmeiras que gosta desse tipo de jogo. Essa vai ser a despedida oficial do Estevão do futebol brasileiro, porque depois ele só vai jogar no Mundial de Clubes. Sim. Ele não estará mais, depois ele vai para a Inglaterra, para o Chelsea, e a gente não terá mais aqui o Estevão como uma atração do futebol brasileiro nas 2 últimas temporadas, essa e a temporada passada. O time do Cruzeiro vem em ascensão, o time melhorou muito, a chegada do treinador que conseguiu dar organização, né, o Leonardo Jardim, melhorou a organização do time. As mesmas peças, as peças estavam lá e o treinador conseguiu organizar o time com essas peças. Com um formato de jogo muito interessante, às vezes com 2 centroavantes, às vezes com homens de lado de campo para explorar a velocidade, às vezes um pouco mais por dentro para fazer as jogadas que são interessantes. Tem um espectro de variação a equipe do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro e por isso está fazendo um grande campeonato, né? Uma vitória contra o Palmeiras leva o Atlético para brigar pela liderança, aguardando o resultado do Flamengo para saber como estarão as coisas. Agora, o Palmeiras está se preparando a partir de agora para o Mundial, né? Porque esse é um jogo que vale a liderança do campeonato. A intenção do Palmeiras é sair daqui, do futebol brasileiro, levando essa esperança, essa expectativa de conquista de um título tão importante. Claro que é difícil... Já pensou que bonito ser primeiro no geral da Libertadores? Isso já é. E também na parada, o líder momentâneo? Porque na volta ele terá essa condição. E a visão dos adversários é aquela que o Palmeiras deixa, né? De ser líder da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. Essa é uma visão que o Palmeiras não quer deixar, porque é uma visão impactante. Porque quem ficar no Brasil treinando vai ficar analisando a tabela e vendo o Palmeiras na primeira colocação do campeonato. Aí abrindo aí 3, 4 pontos, dependendo de cada clube que esteja ali na colocação entre os 4 primeiros do campeonato. Então eu acho o time do Palmeiras não vai ter os 2 zagueiros titulares, né? Os 2 tomaram cartões na última partida contra o Flamengo, vão ficar fora. Vai a dupla reserva para esse jogo e vamos ver o que vai acontecer. Eu sempre acho que tem favorito. Para mim, jogo de futebol tem favorito. Pode ser favorito e favoritaço. Você pode escolher, né? Tem isso? Tem aquele favorito de boca vazia, favorito. Tem o favorito de boca cheia, favorito. É boca cheia. E tem o favoritaço, né? Aquele que você vai... Esse é puro de 10, vou apostar aqui minhas fichas, é puro de 10 que esse aqui vai dar certo. Então,
Já tem gente gritando aqui. O Palmeiras que não perde para ninguém fora de casa. Aqui falou assim, quantos jogos o Palmeiras está invicto fora de casa? Vamos dar uma olhadinha numa tela mostrando o retrospecto mais recente do Palmeiras fora de casa. 20 jogos fora de casa. Impressionante, ó. Não, mas é pro Pascoal isso aí, pro Pascoal. Olha lá, Pascoal. Tá... Recordes atingidos pelo Palmeiras como visitante. 20 partidas sem perder, com 17 vitórias e só 3 empates nesse período. Maior sequência desde novembro de 95 até maio de 96. Época em que o Zé enfrentava este Palmeiras com a camisa do Corinthians. 21 jogos na época com 20 vitórias e 1 empate fora de casa. Maior invencibilidade atual como visitante no Brasileirão. 8 vitórias em 8 jogos. 100% de aproveitamento fora de casa, Pascoal. Nunca vi isso. E a segunda maior sequência de vitórias consecutivas, 8 na história do Brasileirão. Melhor marca também era a Sociedade Esportiva Palmeiras, 10 entre 93 e 94. Esse é o time do Zinho. Quando o Palmeiras tinha um time espetacular, ganhou inclusive os brasileiros de 9-3 e 9-4. Zé, os números são que isso? Que números são esses? Você é para desanimar o cruzeirense ou para dar um estímulo ainda maior? Para quebrar essa história. É o que? É imbatível, Pascoal? Não é imparável. Imparável. Vai, Pascoal. Esse negócio, imparável, vou falar pra você. Imparável. Esse negócio Agora o Pascoal falou uma coisa que é verdade. Não entendo. Sem Gomes e Murilo, com Bruno Fux e Micael, dá um alento, dá uma esperança aí pro Cruzeiro. O problema é sem Gomes. Murilo também vai o cara que orienta o time. É o cara que orienta organiza o time. Que organiza, que tem a questão da liderança, que posiciona muitas vezes os volantes na frente da zaga, que comanda os dois jogadores a não sai lá, eu estou aqui na cobertura e tal. Pode ver aí. O Palmeiras com o Gustavo Gomes tem um comportamento e sem o Gustavo Gomes tem outro. Por mais que sejam bons jogadores, que o Murilo também é muito bom jogador, o Fux é bom jogador. O Murilo também tomou cartão. Sim. Eu tô só falando sobre... o Zé normalmente tinha sido expulso contra o Flamengo. Não, era para ter sido expulso. Se ele acerta o jogador... Não tinha bola no... O beijinho, né? O beijinho, né? O Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, se acerta, o Ayrton Lucas estava fora do próximo jogo. Porque realmente foi uma entrada muito forte. Mas foi de lado, a intenção foi baixa. Não tem... A intenção não... Vou falar com quem conhece Carrinho. Diga lá, José. Carrinho eu conheço, Pascoal. Carrinho, né? Intensidade moderada e tal. Não, foi um carrinho muito forte que se pega... Você não pode julgar pela força, você tem que julgar pela intenção e a forma como você entra. Porque na força, então tá bom. Se não quebra, então não tem expulsão, não tem vermelho. Porque hoje... eu não posso jogar hoje, tá vendo? Se eu jogasse hoje, não ia ter problema nenhum. Você não ia pegar no meu pé do cartão, você não ia falar lá de vermelho. Por quê? Porque, Pascoal, as entradas que eu tô vendo hoje, a intensidade moderada, não tem problema. Os negros voando daquele jeito? Rafa Marques, você que é um cara que sempre joga limpo, diria para o nosso fã de esporte que nesse momento, quem tá jogando mais bola? Que futebol te agrada mais? Ou do Palmeiras ou do Cruzeiro? Porque do Leonardo agradar Jardim? futebol... Então, isso é subjetivo. E de cara, estou dizendo que não é um comportamento murilista meu não, viu, Plihal e amigos? É porque gosto, cada um tem o seu, né? Vendo os dois times jogarem, eu gosto mais de como o Palmeiras joga, tá? Em especial quando ele se comporta numa condição de visitante, em que preponderantemente sabe que o adversário o respeita, mas ao mesmo tempo precisa dar uma satisfação para o seu torcedor, e aí que o Palmeiras fica bem à vontade, bem confortável, geralmente diminui um pouco a busca pelo controle do jogo, mas em compensação acelera mais as transições. Claro que sem o Estevão vai perder muito dessa fase em que o time recupera a posse de bola e já liga o cara que é diferente na frente. O Abel vai ter que se reinventar. Aliás, o Abel tem, ao longo desses quase 5 anos como técnico do Palmeiras, se reinventado frequentemente, né? Porque o Palmeiras tem modificações, alterações em perfil de elenco, temporada após temporada, forma jogador, vende jogador, forma jogador, vende jogador. Vai lá, pinça um reforço aqui, outro colar. Muita gente entrando e saindo da base, da espinha dorsal, e o time mantém o seu alto nível de competitividade e de conquistas, né? E é óbvio que isso tem a assinatura do Abel. Você pode discutir várias coisas sobre o técnico português do Palmeiras, mas eu acho que não cabe discussão a capacidade que ele tem de refazer modelos para adaptar o jogo ao perfil do elenco que ele tem naquele momento. Então, eu gosto mais do Palmeiras na média do que
do futebol que o Cruzeiro joga. Porém, aí lembrando do nosso queridíssimo Mário Marra, mas é preciso saber que Cruzeiro vai ser esse que vai enfrentar o Palmeiras. Eu fiquei esperando, Plihal, o Pascoal dizer quem era o favorito, que ele disse, sabe que todo jogo tem favorito? Para mim, todo jogo tem favorito, pode ser favoritaço, favoritinho, favoritesco, mas ele não falou. Eu ia colar. É que não me deixaram, eu fui bruscamente interrompido aqui. Não, Rafa, porque colocaram uma tela só para ver se fortalecia sabe, o término Quem é favorito do pensamento dele. Sociedade Esportiva Palmeiras. É favorito? Claro, são 20 jogos, Favoritinho, 20 jogos com 17 Eu vitórias também fora acho. de casa. Eu também acho. E pode chegar a 21 vitórias, como o time Mas só teve tem um o time de detalhe. 94. Que Cruzeiro vai entrar em campo nesse domingo? Um Cruzeiro que vai partir do princípio que o Palmeiras não vai querer ter o controle do jogo e ele, Cruzeiro, vai bater no peito e dizer, sou o mandante, estou em casa, preciso dar uma satisfação para esse Mineirão lotado, então a bola vai estar comigo. Ou um Cruzeiro que vai tentar devolver ao Palmeiras essa condição. Então, já que você não quer a bola, eu também não quero, então vamos ver quem tem mais poder de barganha. Tende a ser um jogo, meus amigos, não quero aqui desestimular os torcedores e muito menos o fã de esporte como um todo, mas tende a ser um jogo muito estratégico. Eu não acho que vai ser um jogo em que os times vão tomar iniciativa. Vai ficar aquela história, eu não vou, você não vem. Eu não vou, você não vem. Sabe aquela coisa? E aí, em algum momento, alguém vai ter que tomar iniciativa. E o Cruzeiro vai estar pressionado pelo seu torcedor. E aí, dependendo disso, pode ser fatal contra o próprio Cruzeiro. Embora eu acho que o técnico Leonardo Jardim vai manter aquele time com 4 homens de frente. 2 homens abertos, o Gabigol jogando ali junto com o Caio Jorge. Veremos qual vai ser o Cruzeiro. Mas, independentemente da formação, está em casa. E por estar em casa, vai ter que dar uma satisfação ao seu torcedor. E isso é bom para quem? Isso é bom para o Palmeiras. O Cruzeiro lembra muito um pouco aquilo que o Flamengo fez contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. 2 linhas de 4, marcação, bem próxima, saindo em velocidade. Não, mas eu acho tem muito o Flamengo isso. no primeiro tempo jogou fechadinho contra o Palmeiras. Com mais de 60 mil pessoas no estádio. Acho difícil o Cruzeiro ter esse comportamento. Torcida esmagadora favorável. Mas isso tudo depende também da postura do Palmeiras. Porque o Palmeiras, o Abel, como o Rafa falou, o Abel tem muitas estratégias durante os jogos. O Abel entregou a bola para o Atlético Mineiro aqui num determinado ano, não sei qual. Entregou a bola para o Atlético Mineiro e falou, toma, fica aí dentro do Allianz Parque. O Atlético martelou, ele foi lá... perdeu o pênalti. Não, essa foi na Libertadores, acho que foi no Campeonato Brasileiro. Ele foi lá, 2-0, acabou o jogo. Fez 2 ataques, acabou o jogo. No jogo seguinte, dentro de casa, era contra o Botafogo. Todo mundo achou, vamos ver o que ele vai fazer. Ele pressionou o Botafogo, primeiro tempo 20 minutos, 3-0 para o Palmeiras. Aí com 45 ele já começou a substituir os jogadores. Tem essa questão da estratégia. Até mesmo o próprio Cruzeiro vai pressionar em cima ou vai recuar? Porque se o Cruzeiro recuar, o Palmeiras naturalmente vai sair com a bola. E aí o Cruzeiro pode jogar no contra-ataque também. Eu tenho a impressão que é o Cruzeiro quem vai tomar a iniciativa. Eu também tenho essa impressão. Você acredita em lei do ex? Eu acho que ela se manifesta quase sempre no futebol. Você quer fazer apostar em alguma coisa no jogo? Você aposta a lei do ex, porque ela é muito presente, ela é frequente, principalmente no futebol brasileiro. Até porque no futebol brasileiro o que tem mais é ex, né? O jogador de mercado no Brasil dificilmente esquenta a cadeira no mesmo lugar durante muito tempo. Ele vai trocando de camisa com muita frequência, então isso amplia o leque da possibilidade de nós termos a lei do ex. Creio muito nela, mas você está perguntando isso especificamente em relação a que personagem de domingo, meu caro Perral? São 4 palmeirenses que já vestiram a camisa do Cruzeiro. O Estevão só na base. Aliás, jogou até uns 13... Estevão não conta, gente. Não conta, né? Aí é um pouquinho de... Concordo com você. Mike jogou e fez história no Cruzeiro. Maurício jogou no Cruzeiro. O Mike no futebol acho que jogou apenas em 2 clubes, né? Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro um bom tempo e o Palmeiras... O Maurício também, base revelado, formado no Cruzeiro. E aquele menino ali. O Tigrinho. Vitor Roque. O Tigrinho também. Jogou no profissional do Cruzeiro, depois foi para o Atlético Paranaense, uma manobra do Alexandre Matos, né? Sim. Que pode estar indo ao Santos, deixando o Cruzeiro nesse momento. Mas isso é outra coisa. Pascoal, será que o Vitor Roque, que desses é quem tem uma probabilidade maior de marcar, deixará a marca do Tigrinho no Mineirão? Acho que o Maurício também tem.
O Maurício sabe fazer gol, o Maurício tem oportunidade, ele bate bem na bola. Mas vai jogar o Maurício ou vai ser banco? Aí depende muito do que pensa o treinador, né? Ele tem que tomar por base o jogo de meio de semana. Não, o jogo Aquele de semana. treino, né? Que você falou que ia ser sério. Não, eu imaginei jogo sério. E o Palmeiras tratou o jogo pra você sério. que era um amistosão. O Palmeiras tratou o jogo com seriedade. Tanto que fez 3 no primeiro tempo, virou 3, acabou 6. Porque o Palmeiras levou o jogo a sério. A gente diz aqui todo dia, quer impor respeito para o adversário? Faz gol. O Palmeiras fez. Ganhou. Flaco Lopes, hein? Você precisa jogar sempre assim, hein? Flaco Lopes daquele modelo, rapaz, eu tava querendo. Ali é o modelo do jogo. Jogador Ali, preferido do Eduardo de Menezes. Preferido do Eduardo de Menezes. Flaco Lopes. O Palmeiras precisa saber como é que ele vai rodar o elenco. O Aníbal Moreno jogou. Não sei se o Martínez vai jogar essa. O Rio jogou, mas o Rio... Agora tem que jogar todo mundo. Eu acho que todo mundo mas o Abel gosta de equilibrar. Mas depois é só o Mundial. Mas é o negócio. Que dia que é a estreia do Palmeiras no Mundial? Você sabe a data certinha? Não sei a data certinha, não sei. A gente Dia 15. O primeiro jogo do Palmeiras... Dia 15. O primeiro jogo... Acho que é dia 15, Dia se eu 15 de junho. Dia 15. Quer dizer, vai ter mais de duas semanas pro próximo jogo. Tensão, nervosismo, Pascoal? Para não colocar o time... Não. É que o Abel roda muito. Tem que todo mundo pro jogo, né, gente? É lógico. Esse aí é o seguinte... mas os melhores têm que jogar. Esse é o jogo para botar todo mundo. Tá nervoso, Rafa. Esse é o jogo para botar todo mundo. Claro. Né? O Marcos Rocha jogou, deve voltar o titular da lateral direita. Hoje é o Giai, não tem como tirar o Giai da lateral direita. A dupla de zaga vai ser diferente. O Vanderlan... O Fux está acostumado a enfrentar o Cruzeiro. Está acostumado pelo Atlético Mineiro. Aliás, o Fux melhorou muito no Palmeiras. É um jogador que está fazendo ótimos lançamentos. O Murilo e o Fux são jogadores que melhor passam a bola da zaga do Palmeiras para o campo ofensivo. Quando o Murilo não está e joga o Fux... Do meio campo à frente, como é que vai... Atrás a gente já sabe como é que vai ser. A volta do Piquerez, a lateral esquerda, que para mim é fundamental, porque o Palmeiras tem um lateral esquerdo apenas. Tem outro de composição, mas lateral esquerdo... Dois volantes, quais vão ser para você? Para mim, vai jogar Rios com o M. Martínez. Sim, vai ser isso aí. Imagino que jogue... vai jogar, o Vitor Roque vai jogar. Vitor Roque. O lado de lá que fica se vai jogar o Facundo Torres. Eu acho que sim, porque o Facundo Torres tem entrado em algumas partidas que estava precisando parar, porque ele jogou todas e ficam dessas duas últimas entrando e intercalando. O Maurício, no meio campo, o Veiga, a gente não sabe como é que está, porque o Veiga está se recuperando. O Paulinho deu uma entrevista muito interessante. Fez o primeiro gol contra o Sporting Cristal com a camisa do Palmeiras. E deu uma entrevista depois do jogo muito interessante. Ele disse que ainda sente dores na perna. E é uma fase de recuperação. A gente tem que respeitar a recuperação do jogador. Porque o Paulinho bom, o Paulinho preparado, o Paulinho é titular do Palmeiras. E o Paulinho, preferencialmente, jogando da esquerda para dentro. Que é onde ele joga melhor. Né? E aí vai encontrar o espaço onde o Facundo joga melhor. Que é da direita para dentro. De repente, o Palmeiras pode encontrar um formato. O Abel pediu reforços, não vai dar agora, para esse período aí pré-mundial. Para suprir a ausência do Estevão, Para suprir a ausência. O Sousa é... Um jogador de 1 para 1. O Sousa que é o... Contra 1. O pretendido, o paraguaio, o Sousa. De repente, pode ser esse jogador. O Palmeiras está observando aí o mercado para ver Desculpa, Pascoal, é difícil de a gente... Nada contra os estrangeiros, pelo amor de Deus, nada contra, porque eu já fui estrangeiro, mas nós estamos falando de um jogador do 1 contra 1, que era a nossa especialidade. Era a nossa especialidade, né? Era impressionante como a base do futebol brasileiro decaiu bastante. Né? Porque geralmente esse tipo de jogador passa a ser meia. Nada contra os estrangeiros, hein? Pelo amor de Deus, estou só falando do nosso histórico, como mudou, né? O Djalma fala que depois que começaram a fazer... O driblador, Zé Elias? O driblador. O cara do lado do campo que dribla? O nosso o problema é o seguinte, esses jogadores, quando eles surgem na base no futebol brasileiro, normalmente, por serem de exceção, eles já chegam com todo um staff, uma parafernália junto com ele, né? A família, o agente, o empresário, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os dois personagens existem na órbita do futebol. E aí ele é condicionado muito precocemente a ser o responsável pela manutenção do emprego do técnico dele. Se um técnico de um time grande de sub-15 tem um moleque desses, a lá Estevão, né, que pega a bola, dribla, parte para dentro, quebra a linha defensiva, abre espaço, faz gol. Se ele tem um garoto desse para jogar, no time dele, bota para jogar e não cuida nem do
do resto, porque esse garoto vai segurar o emprego dele. Então, crescem jogadores com o talento explorado, já chegam no profissional numa condição prévia de saída, não vão ficar por aqui muito tempo, lá fazem carreira e acaba aqui no futebol brasileiro, com uma sequência mais natural de formação, você acaba contemplando outras posições. E o jogo ficou muito físico. Então, por exemplo, no sub-13, no sub-15, você já avalia se o garoto tem capacidade do enfrentamento físico e fica o talento para o segundo plano. Aí, por exclusão, vão surgindo menos jogadores com essa capacidade de decisão. O Djalma, que sempre conversa comigo, Djalminha, que esses treinamentos, inclusive na categoria de base de campos reduzidos, estão matando os dribladores do futebol brasileiro. E tem treinadores que falam, olha, não é para driblar, toca esse movimento. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí da equipe F, da ESPN, e o Pascoalzinho teve que sim se render ao Palmeiras e cravar o favoritismo do time que é o visitante mais indigesto do Campeonato Brasileiro. Sim, é o nosso Verdão. Você que não sabe, 20 jogos de invencibilidade fora de casa, 17 vitórias, 3 empates apenas, mas no Brasileirão, 8 jogos fora e 8 vitórias. Então o Palmeiras vai com força para cima do Cruzeiro. Tem a despedida de vez agora no Brasil do Estevão, depois ele só vai jogar no Super Mundial. Então o Palmeiras vai com força, o Estevão querendo fazer mais gols, marcar esse último jogo aqui nessa temporada, nessa primeira passagem dele do Palmeiras. Então a gente acredita que vai ser um jogo difícil, mas mais uma vez o Palmeiras vai vencer e se manter na liderança. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual a sua expectativa, qual a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você acha, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.